Uma lagosta azul extremamente rara foi capturada nos Estados Unidos e, segundo os especialistas, a cada 2 milhões de lagostas, somente uma nasce com essa cor. Mas, embora seja triste, o Espírito de Profecia nos apresenta uma realidade muito parecida com relação àqueles que conhecem a verdade presente. Entre milhões, poucos estão preparados para o retorno de Jesus. Olá, meus amigos e meus queridos irmãos do canal O Retorno da Glória. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja concedida a cada um de vocês e que o Espírito Santo esteja santificando seus corações enquanto assistem a mais esse vídeo. Amém? E, meus irmãos, há poucos dias, na cidade de Portland, nos Estados Unidos, um pescador que trabalhava ali na costa daquela cidade, ele capturou uma raríssima lagosta azul e, depois de ser publicada uma foto dela lá no Twitter, em pouquíssimo tempo já haviam mais de 500 mil de curtidas nos internautas. E, de acordo com o Instituto da Lagosta, que fica na Universidade do Maine, nos Estados Unidos, a chance de uma lagosta nascer com a cor azul é de 1 para cada 2 milhões. E, por causa disso, a aparição dessa lagosta ela acabou se tornando um fato impressionante para os pesquisadores e também para o público da internet. Bom, mas talvez você pergunte, ainda que esse fato seja assim interessante, o que isso tem a ver com a igreja remanescente? Veja, embora saber que para cada 2 milhões de lagostas somente uma nasce na cor azul não traz diretamente nenhuma edificação para o povo do advento, ao mesmo tempo, essa realidade entre as lagostas pode nos trazer uma triste lição. E diz a palavra de Deus: farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Isaías 13, versículo 12. Bom, é difícil saber exatamente porque o ouro de Ofir era tão estimado em comparação a ouro de outras regiões, mas provavelmente ele devia ser tão famoso pelo fato de ser muito puro, fino e raro. E alguns acreditam que o ouro de Ofir ele fosse uma espécie de metal que, mesmo antes de ser submetido ao processo ali de refinação, ainda assim ele já apresentava uma pureza bem considerável. E também existe a possibilidade de que esse ouro ele tivesse ali impresso nele uma espécie de selo de qualidade que estava escrito Ofir. E isso seria também uma garantia de onde ele procedia. E, meus irmãos, embora o versículo de Isaías ele esteja falando primeiramente de como o homem, aos olhos de Deus, por causa da graça redentora de Cristo, se tornaria extremamente valioso, ao mesmo tempo, também podemos compreender essas palavras como que o Senhor estivesse predizendo que aqueles que realmente aceitariam a sua graça, mesmo entre o povo de Deus, seriam poucos, seriam raros e por isso se tornariam ainda mais especiais e valiosos. E isso, meus irmãos, essa triste realidade de apenas um pequeno grupo permanecer fiel ao Senhor, também é descrita no livro do profeta Ezequiel. E a palavra de Deus nos diz assim: 1/3 parte de ti morrerá de peste e será consumida de fome no meio de ti. 1/3 parte cairá a espada em redor de ti. E a 1/3 parte espalharei a todos os ventos e desembainharei a espada atrás dela. Mas deixarei um resto, porquanto alguns de vós escapareis da espada entre as nações quando fordes espalhados pelas terras. Ezequiel 5, versículo 12 e Ezequiel 6, versículo 8. Amigos, embora Deus tenha levantado o profeta Ezequiel para denunciar a idolatria e a rebeldia da casa de Israel, ainda assim, o povo do Senhor prosseguiu em sua obstinada apostasia até que as palavras de Deus literalmente se cumpriram. E, embora literalmente muitos sofreram as penalidades que estão descritas nesses versículos que lemos, Deus permitiu que um resto, um remanescente, sobrasse. E esse era tão precioso ao Senhor como o puro ouro de Ofir. E, meus queridos,
Diz uma história que uma mãe foi buscar o seu filho na escola e quando ela chegou ali no portão tinha uma aglomeração de pessoas com seus rostos pesarosos e comentando sobre uma terrível tragédia que tinha acontecido com um dos alunos. Então, essa mãe se chegou ali próximo de uma dessas pessoas e ela começou a fazer algumas perguntas para saber se a tragédia tinha ou não acontecido com o filho dela. E ela disse assim: a tragédia, por acaso, aconteceu com um aluno da 5ª série? E a pessoa respondeu: sim, foi com um aluno da 5ª série. E a mãe continuou ali: era um menino? E de pronto veio a resposta: sim, era um rapazinho. E já com o coração apertado, a mãe fez ainda mais uma pergunta e ela disse: ele estava usando uma jaqueta preta e um tênis branco? E com dor no coração, a pessoa então respondeu: sim. Ele estava usando exatamente essas peças de roupa. E para confirmar que realmente ela estava vivendo um pesadelo, com lágrimas já nos seus olhos, ela perguntou: o nome dele era João? E a pessoa respondeu: não, o João está bem, quem sofreu a tragédia foi o Marcelo. E então aquela mãe respirou e disse: eu conheci o Marcelo, ele era uma criança muito rebelde. E que bom que essa tragédia não aconteceu com a minha família. Veja, muitas vezes quando olhamos lá para o antigo Israel, nós temos uma atitude muito parecida com a da mãe dessa história fictícia que eu contei, porque nós achamos que aquele povo era muito rebelde e, de certa forma, até merecia passar por todas as coisas que Deus permitiu que ele passasse. E, como essa mãe, ficamos aliviados em saber que a tragédia não foi na nossa igreja. Mas, amigos, embora nesse conto a mãe desse garoto pôde respirar aliviada com relação à realidade da igreja em Laodiceia, essa não pode respirar aliviada pensando que tal tragédia aconteceu somente com o antigo Israel, por serem eles muito rebeldes, pois o Espírito de Profecia nos diz assim: é uma solene declaração que faço à igreja de que nenhum entre cada 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como pecador comum. Serviço Cristão, páginas 40 e 41. Bom, voltando à questão das lagostas, verdadeiramente entre cada 2 milhões delas, somente uma nasce com a cor azul. Mas existe um outro fato bem relevante com relação a esses crustáceos, porque, de acordo com os especialistas da gastronomia, apesar de terem várias cores, quando as lagostas são cozidas, todas elas ficam com a mesma pigmentação vermelha, exceto a lagosta branca. Porque, mesmo cozida, ela permanece com a sua cor. Irmãos, assim como as lagostas, independentemente da cor delas, são consideradas um ícone da gastronomia, da mesma forma, os adventistas do 7º dia são considerados ícone do conhecimento profético. Contudo, assim como são raras as lagostas azuis e se destacam das demais lagostas, de quando em quando, homens de gigantesca inteligência se destacam entre nós, como no caso do Dr. Kellogg e também J.M. Andrews. Mas, assim como no caso das lagostas, que independentemente da sua cor, após cozidas, todas ficam vermelhas, exceto a lagosta branca, da mesma forma. Não importa se somos adventistas com o conhecimento das 2.300 tardes e manhãs, ou se somos adventistas com um gigantesco intelecto, tanto para as profecias como para os demais estudos, no fim, somente aqueles que permanecerem com as suas vestes brancas, após terem sido cozidos pelas ardentes provas que estão bem diante de nós, é que receberão a coroa da vida, a qual o justo juiz dará para aqueles que o amam. Meus irmãos, não por causa da vontade de Deus, mas por causa das nossas próprias escolhas, que a cada 21 remanescentes, somente um está preparado para terminar a sua obra nesta terra e todos os demais se encontram
tão sem esperança em Deus e no mundo como um pecador comum. Amigos, no caso das lagostas, nada pode ser feito com relação à pigmentação delas para que essa não seja alterada com o cozimento, porque elas estão sujeitas à lei da física. Mas, no nosso caso, todos aqueles que quiserem permanecer com suas vestes brancas e imaculadas após passarem pelas terríveis provas que estão bem diante de nós, poderiam, porque nós não estamos sujeitos a uma regra matemática que determina que de cada 21 adventistas somente um pode ser salvo, mas nós estamos sujeitos à lei da graça e do poder de Deus, os quais nos são dados sem medida. E se todos nós quiséssemos, todos nós poderíamos ser provados e aprovados, se tão somente estivéssemos dispostos a viver à altura do chamado que Deus nos tem feito. Nós não nascemos para ser estatística de escândalo para o mundo e tristeza para Deus e para todo o universo. Mas nós nascemos para ser mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. E se hoje todos nós tomarmos a decisão de viver os planos de Deus e de buscar incessantemente o poder dele para as nossas vidas, e se assim permanecermos até o fim, jamais poderemos ser contados entre os que vão ser vomitados e expulsos do meio do povo de Deus, porque o Senhor não nos chamou para sermos expelidos da sua boca, mas sim, Ele nos chamou para sermos as suas primícias e as primícias para o Cordeiro. Portanto, em nome de Jesus, saiamos dessa situação de mornidão e de incredulidade e tomemos posse de todas as promessas de Deus para a nossa vida. E aqueles que crerem e se apropriarem das promessas do Senhor, a todos esses, certamente Ele diz: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, versículo 21. Bom, meus queridos, nós vamos ficando por aqui. Mas antes, aqueles que puderem, fechem os seus olhos e vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, graças nós lhe damos porque em Cristo Jesus nós temos a salvação, mas em Cristo Jesus também temos a promessa do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, envia-nos o teu santo e bendito poder e encha os nossos corações com a tua presença e inscreva a tua santa lei em nossos corações para que verdadeiramente andemos em teus caminhos e guardemos todos os teus juízos e preceitos e que isso seja a maior alegria das nossas vidas. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos a Ti e desde já lhe agradecemos as bênçãos. Amém. Bons queridos, nós vamos ficando por aqui. Que o Senhor os abençoe grande e poderosamente e que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês. Amém?